Gravando, você sabia que a origem de muitas doenças são resultado do conflito entre a sua alma e o seu corpo? Na psicologia de Jung, pares de opostos se referem a forças ou qualidades contrastantes que existem dentro da psique e que também estão em constante interação. Exemplos comuns de pares de opostos seriam a luz e a sombra, o masculino e o feminino, o corpo e a alma, bem e mal, consciente e inconsciente. Mas seria possível encontrar um equilíbrio entre essas forças tão opostas e alcançar um estado de harmonia e totalidade? Para Jung, a tensão entre os opostos é uma força motriz para o crescimento psicológico. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no 14º podcast A Casa, Corpo e Alma em Conflito, a doença como convite para a integração dos opostos, com os psicólogos Lex Kozlik e Elizabeth Almeida do Amaral. Elizabeth Almeida do Amaral é psicóloga, graduada pela PUC Paraná em 1977, pós-graduada em Psicologia Analítica pela PUC Paraná em 1996, membro analista de data do IJPR, AJB e IAAP desde 2019 e é instrutora de artes corporais chinesas pela Via do Oriente Ocidente, São Paulo, desde 1998. Elizabeth, seja muito bem-vinda ao podcast A Casa. Muito obrigada. Muito. Olá para todos vocês que estão aqui conosco. Então, vamos conversar, vamos tentar ampliar um pouco mais do nosso conhecimento da alma humana, né? Da psique humana. Vamos ver o Muito que a gente pode bem. ajudar nisso. E a gente já começa esse podcast com assunto quente. Na psicologia analítica, o conceito de par de opostos é fundamental para compreender a dinâmica da psique. Os pares de opostos, eles são forças que têm contraste, que existem dentro da nossa psique. Na visão do Jung, a tensão entre esses opostos é fundamental para o desenvolvimento da personalidade. Mas muitas vezes é difícil para o paciente reconhecer essa própria tensão. Elizabeth, na sua experiência como psicóloga junguiana, psicóloga clínica, como a tensão entre os opostos pode se manifestar na vida de uma pessoa? Tensão é uma coisa que acaba sempre se manifestando, porque não é nada agradável, né? Tenso, tenso, opostos tensionando, geram situações de conflito, mal-estar, né? Então, o que acontece? A nossa psique, ela, na sua estrutura, ela tem um lado que é consciente, que é onde o ego é o centro dessa consciência, tem a consciência, mas ela é muito mais inconsciente. O conteúdo da nossa psique, na sua estrutura, tem muito mais de inconsciente do que de consciência. A consciência é apenas o centro onde o ego habita, mas ela é super importante, porque se o ego não existe, fica só inconsciente, não tem uma, vamos dizer, identidade ali. Então, o ego é aquele eu, tudo bem, só que ele é temporal e espacial. Ele está dentro dessa vida onde nós vivemos, nesse espaço-tempo, o ego. Mas a psique é muito mais do que isso. Então, ela tem um lado dela que é inconsciente, a gente ouve muito falar nisso, né? Ah, fiz isso inconscientemente. Ah, eu não estava tendo consciência, inconscientemente eu fiz. Mas as pessoas às vezes não sabem nem muito direitinho o que é isso, inconscientemente. Esse inconscientemente é o outro lado da psique que está vivo, está atuante. E ele atua através do ego. Ele atua através desse ego da consciência. Então, o nosso papel egóico é um papel muito importante. É ele que vai dar passagem para todo esse conteúdo que está no inconsciente se manifestar. Só que, como ele está em oposição à consciência, então gera conflito.
E às vezes a consciência tem dificuldade de entender o que é isso, porque geralmente eles estão em oposição. E vai aparecer muito isso em sonhos, vai aparecer em fantasias, conteúdos que estão lá no inconsciente, né? E não acessam a consciência, mas aparecem através de fantasias. A arte expressa muito isso, né? E também pode se manifestar de forma conflitiva e trazendo problemas de a pessoa fica até doente. São as doenças que começam a vir desse conflito que não é aceito, que não é percebido. Dizem que quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, o corpo é o lado externo da nossa psique. E a alma, enquanto psique, né? Porque tanto você pode falar alma quanto psique. A psique se expressa, ela quer se expressar. E ela se expressa através da onde? Do ego, do corpo. A gente fala, usa o corpo. A gente olha, usa o corpo. O corpo é o nosso veículo de manifestação, de interação. Então, ele precisa ser ouvido, sim. E quando ele não é ouvido, esses contrastes ficam numa zona submersa. Daí ficam brigando lá dentro, que querem vir à tona, e a consciência, às vezes, não, isso não se fala nisso. Isso é feio. E aí fica lá incomodando até que começa a aparecer sintomas e doenças. O corpo adoece. Muito bem. Beth, como a gente já comentou, o corpo e a alma são pares de opostos, assim como o consciente e o inconsciente. O Jung, no trabalho dele, ele alertou sobre o perigo da cisão entre o corpo e a alma, entre o consciente e o inconsciente. Beth, eu gostaria que você falasse para nós quais os perigos de se viver uma vida completamente polarizada. E como que as doenças físicas, as doenças psíquicas expressam essa divisão entre o corpo e a psique? A gente conhece muitas doenças, a gente conhece muitos sintomas, mas a gente, na verdade, a nossa cultura ocidental, ela é polarizada mesmo. Ela é muito, sempre desenvolveu muito a nossa consciência, a questão desse ego temporal, né? Um espaço-tempo de 3D, né? As três dimensões, principalmente que no Ocidente foi muito desenvolvido esse lado. Então, tipo assim, meio materialista, até tipo cogito, ergo sum, penso, logo existo, mas o que eu não vejo não existe. Ninguém viu, ninguém vai acreditar que existe. Então, isso vai gerando um conflito muito grande, porque a psique tem um lado, como a gente comentou ali no começo, muito mais invisível do que perceptível, visível. O corpo é o nosso lado externo. Ele está aqui para o mundo, aqui e agora, externo. Ele é o nosso veículo de manifestação aqui. Mas a psique, a alma, ela também precisa ser reconhecida, ser ouvida, ser aí integrada através da percepção da consciência nesse corpo, porque daí ele vai ficar, sabe, uma coisa que fica polarizada, ela tende a ficar desequilibrada, né? Ou aqui, ou ali, ou esse lado, ou esse, ficam brigando. Ao momento que você faz uma integração disso e harmoniza esses opostos, através desse conflito, vai gerar uma. Se você permite, se você olha para isso, você se deixa viver com esse conflito, observando o que é que está brigando aqui. Isso vai trazer uma terceira condição entre esses opostos, que é o da alquimia chamado tertio non datur, em latim, que é a terceira condição que não é dada. Ela não é dada, ela é cultivada. E na psicologia analítica, o Jung fala, dá um termo de função transcendente. Ela transcende uma terceira condição,
que transcende essa disputa aqui, ela vai lá. Aí você tem um insight de uma nova condição, que não é ou essa, mas essa e essa. Você integra essa e essa, a possibilidade das duas. E quando cai essa ficha na consciência, o ego começa a fazer parte das decisões também. Ele pode decidir. Senão ele é tomado pelo conflito e ele vive só liderado por esse conflito que está inconsciente. Dá para entender isso tudo aí? Sim, É complexo, né? é um tema muito complexo. Eu e a Beth estava conversando antes de começar a gravação aqui. Como é muito complexo, reduzir ele em palavras simples se torna o maior desafio dentro da psicologia, principalmente da psicologia profunda. Então, não, né, eu já falo para o pessoal que está ouvindo, às vezes pela primeira vez, não se preocupar em entender tudo. A obra do Jung, ela tem níveis de entendimento. Você pode ler sobre sombra hoje, achar que entendeu, e daqui um ano você vai estudar mais sobre sombra e você vai compreender muito mais. Então, ela tem níveis. Falar sobre a união dos opostos, que seria a meta também desse processo de individuação, é uma tarefa em que a gente se atreve, né, Beth? Querer falar sobre isso, trazer em palavras simples um conteúdo que é tão profundo e é tão complexo. Mas fica aqui esse desafio de a gente poder ampliar a consciência e também trazer para pessoas que sofrem entre essa tensão dos opostos uma possibilidade de cura. Beth, para continuar essa nossa conversa aqui, a gente está falando sobre corpo, sobre psique, e eu gostaria que você nos contasse como o Jung concebeu a diferença entre o corpo e a psique. Bom, na verdade, ele não concebeu diferença entre corpo e psique. Ao contrário, na pesquisa que ele foi fazendo, bom, o Jung desde pequeno tinha umas vivências transcendentes, né? Quando ele era menino, sentado lá sozinho, lá onde ele morava, não tinha irmão, nada. A irmã só nasceu quando ele já tinha 12 anos. Sozinho, não tinha vizinhos, era tudo ali. De repente ele olha no chão, vê um buraco ali. Uma escada, ele vai e desce aquilo ali. Quer dizer, ele já tinha, ele vê lá dentro um trono, um fauno sentado no trono. É uma experiência muito interessante. Mas eu não vou falar muito sobre a experiência dele agora, mas eu estou só citando porque ele, desde a infância, ele já tinha uma visão além. O que é isso? Essas imagens simbólicas, elas tinham significado. Daí ele começa os estudos dele, quer dizer, ele começa desde que ele terminou a faculdade, que ele foi fazer medicina, ele termina no ano 2000, e ele sai da faculdade e já com todas essas vivências, a curiosidade que ele tinha, ele fez faculdade de medicina e disse, eu quero fazer psiquiatria, porque ele foi visitar o hospital psiquiátrico e via os doentes delirando, enxergando um falos que tinha no sol. Olha aquele sol, tem aquele cara que anda para lá e para cá, e mostrava para ele. Ele disse, não, eu quero ver o que é isso, eu quero estudar essa parte da medicina. E começa a estudar e, de repente, ele ouviu falar num tal de Freud, que também estava dando valor e atenção para esse lado que ninguém vê, que falam que existe, mas as pessoas não estão vendo, né? Desconsideram, põem no hospital psiquiátrico, que é o tal do inconsciente. E aí eles ficam, putz, mas tem mais um médico aí, o Freud era 20 anos mais novo que ele, já estava na frente, fundou a psicanálise, já um movimento psicanalítico na Europa, e ele começou a se corresponder, papapá, papapá, começaram a se interagir nessa coincidência de ideias com relação ao lado da psique, além da consciência, do que pode ser visto, ouvido, visto. Nossa, daí ficaram 6 anos de correspondência, e depois o Jung vai visitar o Freud, ficam 13 horas no primeiro encontro, não podiam parar de falar.
porque era uma coisa rara na época, né? A ciência estava muito positivista naquele tempo, era a ciência, o que a ciência diz que é científica, só aquilo também que pode ser medido, quantificado, né? Esse lado não existe. Então, ele viu alguém trabalhando, entre aspas, cientificamente também, nisso, ele ficou entusiasmado. Só que daí começaram a interagir, chegou um momento que não deu mais, porque o Freud ficou centrado no inconsciente, que ele via que era formado desde o nascimento, às vezes até antes do nascimento da criança, já no útero materno, vinha trazendo questões que ficavam no inconsciente dele, da pessoa, que depois ia aparecer na vida adulta, de uma forma simbólica, metafórica, mas trazendo conflito, né? Encrenca. E aí o Jung vai muito mais além. Ele diz, não, ele percebe que além do inconsciente que a pessoa vai adquirindo, chamado inconsciente pessoal, existe uma outra faixa de inconsciente muito mais ampla, que é coletiva, que a pessoa traz com ela muito além da vida pessoal dela. Está lá. O coletivo todo já está atemporal, sempre esteve. E está no potencial pessoal de cada um, que ele chamou de inconsciente coletivo. O Freud não aceitava, daí combatiam, daí ele, o Jung olhava muito pelas religiões, olhava, foi pesquisar pelo mundo inteiro, foi visitar culturas diferentes e via que todas as culturas, não só na América, na Europa, aliás, mas na América, quando ele foi dar palestra, ele pediu para visitar e conhecer os índios do pueblos do Novo México, foi para a África conhecer as tribos africanas primitivas e outras culturas, ele começou a ver que, meu Deus, tem essa dimensão que está em tudo que é cultura, que é, dá para falar eles chamam de dimensão espiritual, né? Religiosa. A religiosidade está na psique humana. E o Freud, não, sou ateu, não sou pagão, não quero saber. Então, acabaram que se separaram, e o Jung ficou num confronto sozinho, daí sem a psicanálise, que era a única que existia, pelo menos, movimento psicanalítico, e, e ele daí passou a entrou numa confusão, um conflito com a psique dele também, né? Onde ele passa um período grande e começa a dialogar com essas imagens que vinham. Ele disse, então deixe, que venha, o que vem aí? E começou a ver e conversar com essas imagens. Bom, enfim, ele faz muitas experiências dele, faz a pesquisa em outras culturas, e ele disse, então agora eu vou chamar minha psicologia do quê? Psicanálise não é, né? Porque essa é do Freud. Vou chamar de psicologia complexa, porque ele viu que a psique humana é muito complexa. Ele foi pesquisando e percebendo isso. Não, muito complexo. É psicologia complexa. Depois ele foi mais para frente e, conversando com uns e outros amigos que ele foi encontrando no caminho, resolveu colocar como psicologia analítica, porque ele começou a ver que essas questões que iam aparecendo precisavam ser analisadas. Elas não eram para ser ignoradas. A consciência precisava analisar isso para poder até integrar, porque isso faz parte da minha psique. E aí que foi que ficou a psicologia analítica, né? E, enfim, tem muita história muito interessante aí da vida dele mesmo, né? E ele foi vendo que esses conflitos, eles existem porque a psique tem essas outras dimensões. E o que acontece? A psique mesmo, por si, ela quer ser reconhecida. Ela quer que a gente conheça esse outro lado. E o que ela precisa para conhecer? Ela se projeta lá no mundo externo. Porque se ela vier direto na própria pessoa, a pessoa não aceita. Não, essa é loucura, isso aí é ver. Então, nossa, como é que eu vou pensar isso? Nossa, como é que eu tive um sonho tão erótico? Imagine que horror erótico. Vai lá para fora. Aquela lá é que é sem vergonha exibida. Então, aí ele começou a perceber que a psique se projeta no externo para que daí tenha o lado, agora os 360 graus, né? Vai 180
para que a gente recolha aquilo ali, e integre na sua. Recolha e diga, não, tem coisa minha aí. Tem coisa minha. Como é que eu estou vendo isso? Estou reconhecendo isso. Se eu não tivesse, eu não ia nem ver, nem perceber. É muito interessante essa dinâmica toda da psique, né? Então, a evolução da psicologia do Jung foi indo por esse caminho aí, de pesquisa mesmo, de observação, vivência prática dele, com esse conflito, né? Com esses paradoxos. E que ele foi percebendo que eles são importantes, porque eles trazem para nós a possibilidade desse tércio não datur. O conflito vai gerando uma terceira condição, que é quando cai o insight de algo, opa, uma nova visão, que abrange as duas, essa e essa polaridade. Já não mais polariza, se integra as duas. É isso e isso. Perfeito. Complicado, né? Perfeito. O convite do Jung é de fato não para entender apenas uma teoria, né, Beth? Ele cria a psicologia dele baseada na própria experiência dele, e essa psicologia profunda convida aquele que se dispõe a encarar uma jornada heróica aí desse processo para compreender essa dinâmica em si mesmo e não apenas numa teoria. Claro que trazer em palavras isso vai facilitar, e o objetivo aqui também é aproximar ao máximo das pessoas, né, trazendo de uma maneira simples, sem ser simplista, conceitos que são tão complexos. Se a gente fosse resumir tudo isso, o homem tem essa psique dividida entre o consciente e o inconsciente. O consciente é o que ele sabe, o inconsciente é aquilo que ele não sabe. Ao entender que ele não é só o que ele sabe, aí começa um grande confronto que também vai pautar a questão da solução desse problema, uma integração para esses conteúdos. Para ilustrar a união dos opostos, a gente pode utilizar aí uma dialética da tese e da antítese, uma maneira mais fácil aí de tentar visualizar. Nesse contexto, a tese vai representar uma ideia inicial, uma pergunta. E a antítese, ela vai oferecer uma nova ideia, ou ainda uma resposta. Da interação entre essa tese e a antítese vai surgir a síntese, que é o que a gente estava comentando aqui, que é a combinação dessas ideias, que é a conclusão. E é assim que a ciência evolui também, né, Beth? A gente tem uma tese que depois ela pode ser refutada com uma antítese para então ter uma conclusão e a ciência melhorar, progredir. Análogo aí a esse processo, na psicologia, o resultado, essa síntese, ganha o nome de função transcendente. O Jung dá esse nome aí ao que equivaleria a essa síntese. Essa função transcendente, ela vai além de reconciliar essa tensão, essa contradição, porque ela é responsável por um novo estado de consciência. Se antes eu pensava só de uma maneira, ao contrapor as ideias, eu posso ir para uma nova condição. Agora, Beth, vem a pergunta. Como que a função transcendente, que é o resultado disso, pode ajudar os pacientes a alcançar um maior estado de totalidade, de desenvolvimento? Bom, a meta é justamente essa, né? É alcançar o tal do tertium non datur, que é a função transcendente, né? E é sair dessa dicotomia, desse confronto, é sair disso para uma harmonização entre esses dois lados, para entender que eles fazem parte,
Pode ser, sim, pode existir, sim. Só que eles, se você coloca eles juntos, eles acabam ficando de uma forma diferente, porque não é nem ou só isso ou só aquilo, né? Na alquimia é muito usado. Por exemplo, o casamento do rei com a rainha é, né, um dos simbolismos, uma das metáforas do opus magnum, né, do final da opus, do trabalho final, é conseguir fazer a conjunção entre o rei e a rainha, que são opostos, mas eles casam, fazem o casamento. E a harmonia termina em harmonização, isso aí, né? Então, é muito interessante, quando o Jung conhece, nos anos 20, começo dos anos 20, na casa do Conde Kaiserling, né, lá na Alemanha, em Darmstadt, tem uma reunião que eles fazem, os encontros de sabedoria entre os vultos, anos 20, isso, né? As pessoas que eram os mais estudiosos da época, cientistas considerados, né, considerados cientistas, eles faziam esses encontros, às vezes, na casa desse Conde Kaiserling, em Darmstadt. Daí lá ele conhece um sinólogo, um sujeito que foi para a China, que era alemão, que foi para a China, para levar um pouco com o objetivo de, não vou dizer catequizar, evangelizar, mas é um pouco isso, que ele vai lá para a China. E o nome do sujeito é Richard Wilhelm. E ele vai para lá e é estudioso né, do pensamento chinês e tudo, chega lá e, no fim, lá ele acaba se envolvendo de uma forma tal com a filosofia chinesa, com o pensamento chinês, com a visão de mundo chinesa, que ele ficou, sabe, meio que... Ele ficou catequizado, praticamente, se for para falar, apesar de que não é uma questão necessariamente religiosa, não é uma questão de instituição religiosa. O pensamento chinês, ele é geral, ele é tirado e é fundamentado muito no Tao Te Ching, do Lao Tzu, que é um sábio chinês, filósofo, de 4.000 anos atrás, e que traz para a sua população na China certos conceitos que são fundamentais e que dominaram o pensamento da China até hoje, que é chamado de taoísmo. O Tao. E esse Tao, essa forma de olhar para o mundo, essa filosofia de vida, esse Weltanschauung, como se fala em alemão, como Jung usava, visão de mundo, essa visão de mundo chinesa, ela é geral na China, ela serve para a medicina chinesa, ela serve para as artes marciais na China, ela serve para até a religião confucionista também como religião. Então, toda a China pensa e olha, vê o mundo desse jeito, que é o quê? Um par de opostos. Até tem aquela, deixa eu ver aqui, tenho aqui. Existe esse símbolo aqui, que é bem conhecido, bem divulgado, né? Esse aqui, do taoísmo, né? Então, essa é uma unidade, para os chineses, é a unidade que é composta dessa dualidade. Essa dualidade que forma a unidade primordial. O princípio é esse tal que eles chamam, esse tal tetinha aqui. E na hora que se manifesta na nossa dimensão, que nós temos essa dimensão de espaço-tempo, ela se bipolariza. Ela se apresenta bipolarizada em yin e yang. Então, para eles, tudo na natureza tem essa visão, eles têm esse olhar na natureza ser assim também, o comportamento das pessoas ser assim, e é verdade, porque você vê na realidade dia, noite, em cima, embaixo, em frente, atrás. Isso é yin e yang. O yin recolhe, o yang avança. Então, esses movimentos estão em tudo, mas eles fazem parte de uma unidade. E essa unidade, se você vai olhar, ela não tem mais para um lado ou mais para o outro.
ela é bem uniforme, igual, equilibrada, harmonizada. E mais, no yang, que é o vermelho, tem um pontinho do yin. E no yin, que é o negro, tem um pontinho do yang. Então, um contém o outro, contém a essência do outro também. Isso é filosofia e lá antiga. E aí o Jung ficou conhecendo isso através do Richard Wilhelm, quando trouxe o livro do I Ching, que é uma técnica, uma prática, um oráculo chinês. E conversando com o Jung nessa reunião, né? Nossa, os dois, né? Nossa, que coincidência, o Jung meu Deus, eu estou trabalhando com a psique aqui humana, estudando, e também vejo isso, essa bipolaridade, né? E que o outro traz lá da China, que já tem isso aí trabalhado há muitos anos. Nossa, os dois, bom, fizeram uma amizade muito grande, e o Wilhelm tinha trazido o livro do I Ching e pediu para o Jung fazer o prefácio do livro. Você pode fazer o prefácio desse livro para nós aí? Daí a gente vai publicar aqui no Ocidente as coisas que estavam lá na China, que ninguém falava em China naqueles anos. Ó. Tá, o Jung topou, fez, porque o Jung já usava, ele já tinha uma noção do I Ching, ele já usava, ele fazia as varetinhas dele em casa mesmo, e usava que ele ficava questionando, meditando sobre coincidência, né? Dá certo, eu faço isso, jogo aqui, e depois e realmente tem a ver com o paciente vem ali e me fala aquilo ali. Ele já estava questionando isso. Bom, escreve o prefácio do I Ching, no começo dos anos 20, por aí. Aí convida, inclusive, o Richard Wilhelm para ir em Zurique falar sobre esse I Ching. Ele vai lá para Zurique, dá uma palestra sobre o I Ching. Bom, aí passou mais uns anos, o Jung está em casa, recebe um livro do correio chegando, um livro que o Wilhelm encaminha para ele, pelo correio, pedindo para ele fazer o prefácio de um outro livro chinês, que é O Segredo da Flor de Ouro. É um livro de alquimia chinesa. Nossa, daí então o Jung pirou, né? Porque quando ele olhou, meu Deus, alquimia chinesa, nós aqui no Ocidente também temos alquimia, tivemos um estudo grande, um movimento grande alquímico no passado, e a China também. E a China tem essa história, o segredo da sua. Exatamente, isso é uma, como é que a gente diz, uma edição nova. Isso, Eu vou tenho mostrar aqui, tive Beth, para aqui o ainda. pessoal que tem curiosidade de conhecer sobre esse livro que a gente está falando aqui, é O Segredo da Flor de Ouro, um livro de vida chinês. Tem várias edições Isso. desse livro aqui, sendo Essa minha publicado edição é quase. uma edição muito antiga, da Vozes também, da Vozes de 1987. Então, está aqui o livrinho, né? Um livro de vida chinês, quando ele vai olhar isso aqui, ler, ele diz, meu Deus, então, eu estou vendo aqui na dinâmica da psique, na pesquisa que eu tenho feito, o que os chineses já estão falando lá há 4.000 anos, essa bipolaridade, de novo, e a tentativa de harmonizar para voltar à origem da harmonia, que é aquele símbolo tal, né? Uhum. Bom, aí o Jung disse, bom, mas se lá na China eles têm alquimia também, deixa eu dar uma olhada de novo, porque eles também já conheciam um pouco da nossa alquimia ocidental. E aí começou a pesquisa dele com a alquimia no Ocidente. E anda atrás de tudo que era livro de alquimia que ninguém queria mais saber. O pessoal no Ocidente estava aí para saber de alquimia, estavam né, no racionalismo, na coisa da ciência racional, positivista e tal. E aí aqueles livros de alquimia estavam tudo no sebo. Aqui tem um tratado de alquimia que é o Mutus Liber. É um outro livro de alquimia, claro, solve, coagula, né, que é um dos movimentos da alquimia. Bom, enfim.
E ele ficou com a maior biblioteca de alquimia que existe, ficou com ele. Ele ficou com essa alquimia, com essa biblioteca e começou a estudar isso daí, e começou a fazer os paralelos, né? Porque ele percebeu que a psique é alquímica, a vida é alquímica, mas a psique faz essas transmutações também. E ela tem exatamente as fases que ele ia olhar na alquimia, que tinha nessas fases do trabalho alquímico, a psique faz. Um dos movimentos é esse solve, coagula, solve, coagula. Nossa, quando eu começo a falar da alquimia, eu fico Excelente, louca, porque eu excelente. adoro, não paro mais. Beth, Esse olha só, você estava mostrando ali o teu livro e eu tô vendo o meu aqui. Mostra o teu de novo. Você está me mostrando agora. A gente está falando sobre união dos opostos aqui. O meu, da 15ª edição, é branco com o desenho preto. o teu branco é meu preto, negro. Olha só, é E o teu verdade. é preto com o desenho branco. E olha atrás também, a hora que você virou lá, eu vi. É o mesmo desenho. E é da Essa Vozes, né? O teu também é da Vozes, né? da Vozes, sim. Curioso essa união dos opostos aí nas Oh, bem sincronicidades observado também. isso aí, bem Muito bem. observado. Mas, enfim, ele ficou entusiasmado com isso e começou, né, a investigar a alquimia e fazer esse paralelo entre o trabalho alquímico da psique e a alquimia dos alquimistas mesmo, que é a mesma coisa, passa pelos mesmos, a mesma etapa, albedo, nigredo, rubedo, enfim. Queria que você falasse também sobre uma outra obra do Jung, que é o livro vermelho, né? A união dos opostos aí nesse processo de individuação que o Jung ilustra no livro vermelho, ele aborda essa união da consciência e do inconsciente. Só que as pessoas têm uma dificuldade para entender isso porque elas se encontram cada vez mais polarizadas. A sociedade está cada vez mais polarizada. Nós vivemos nessa dualidade, nessa constante aí dos opostos. É o bem e o mal, é o corpo e a alma, é o preto e o branco, é a direita e a esquerda. E nós somos aí desafiados a nos identificar com um dos polos, criando essa divisão tanto interna quanto externa. Beth, a minha pergunta para você, ela aborda o livro vermelho, que é fruto do trabalho interior do Jung. E nesse livro, ele tem um momento que ele expressa o impacto que ele sofre nesse confronto com esses paradoxos. Você poderia contar, Beth, um pouco mais sobre esse momento e essa obra do Jung, o Livro Vermelho? Pois é, como eu comentei lá no começo, o Jung sempre teve umas visões extras, assim, né? Ele tinha essa sensibilidade transpessoal, dá para dizer também, e daí teve essa época onde ele se separou da psicanálise, e ele ficou meio assim, e agora, né? E eu vou, o que que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha? Ele sofreu um bocado, a coisa acabou, aí de novo, o sofrimento, a dor, fez com que ele voltasse para ele se voltou a si mesmo, e ficou naquilo até que um dia ele tinha essas visões, essas imagens, de repente ele, tá bom, você jogou um dia no sofá lá e disse, que venha, deixa, que venha essas imagens aí, vamos ver. E começou a deixar a fantasia chegar, a imaginação chegar, e começou a conversar com ela. Começou a conversar com essas imagens que vinham, ele foi perguntando o nome às imagens, as figuras diziam o nome que tinham, e ele foi fazendo contato com elas e conversando, e isso foi ficando muito tempo, e ele desenhava daí, ele pegava e desenhava as imagens que ele via, pintava, ele tinha um dom muito bom artístico, um leonino fogo ali, muito criativo, né, signo de fogo, e muito criativo, ele foi fazendo aquilo e, na verdade, ele escreveu por alguns anos, tipo um rascunho disso aí.
até que chegou, depois de muitos, ele resolveu passar limpo. Ah, eu vou passar limpo isso aqui, vamos organizar. Então, esses primeiros livros estão aqui, que são os livros negros. Mas é que eu não vou, está aqui em cima, não vou pegar ali. Tá aqui, ó. É uma coleção de 7 livros, Vou pegar para o que pessoal. são os livros negros, que foram o rascunho para depois ele reelaborar, e ele mandou fazer um livro grande, tipo A4, com capa dura vermelha, e daí ele, a partir daqueles rascunhos, ele foi nesse livro que ele mandou fazer, né? E foi escrevendo e passando a limpo as imagens e o que ele ia conversando e as conclusões que ele foi tirando depois. Quer dizer, na verdade, isso ficou depois sendo conhecido como o livro vermelho. Mas ele fez uma obra que não era para editar, não era para publicar, era uma obra pessoal, de um trabalho pessoal dele. Só que há poucos anos, teve um historiador, estava guardado nos arquivos dele, que não era para publicação, feito as outras obras, famosas obras que são chamadas obras completas, onde ele fazia mesmo para publicação, para divulgar o que ele ia concluindo. E daí já estabelecida a psicologia analítica, então os conceitos, entre aspas, da psicologia analítica. E aí, o que acontece? Agora, há poucos anos, o Sonu Chandazani, que é um historiador, ficou sabendo desse livro, estava se fazendo a história da vida do Jung, foi lá na casa, falou com o filho e conseguiu autorização para a publicação desse livro. Então, esse livro foi publicado agora, mais recentemente, o Jung já morreu, não está nem sabendo disso, e foi feita a publicação, e mais recentemente ele conseguiu os livros negros, que eram os originais, né? Antes do livro vermelho. Então, essa é a história que o Jung foi. E a partir dessa experiência pessoal dele, mais a pesquisa que ele fazia com a psique humana fora, estudando culturas do mundo aí, e mais os clientes dele também, ele foi podendo acessar e ter mais conclusões sobre a psique humana, como é que ela funciona, como é que ela é. Aí foi criando a estrutura, como ele chama, da psique, né? Como é que é a nossa psique humana. Daí chegou a essa conclusão de que existe um self, que ele chamou de self, que é o núcleo de uma psique que contém inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e a consciência. Consciência pequenininha na estrutura da psique, assim, a dinâmica e estrutura da psique. A consciência é uma bolinha, o resto tudo mais. Mas o que a gente precisa? Ele vai descobrindo que a função maior do ser humano, o objetivo maior, foi vir para o mundo para trazer essa dimensão atemporal, espacial do inconsciente, coletivo, que está além, né? Tem vivências de todas as épocas aí, trazer para a consciência do aqui e agora. Integrar isso, harmonizando isso. E aí é maravilhoso, porque é uma coisa integrativa. Daí eu fui ver que não é só a psicologia analítica que tem essa noção da duplicidade que precisa ser harmonizada. No taoísmo, daí fiquei conhecendo tudo esse lado, né? O Excelente. Tao, na China também, eles trabalham para harmonização. Perfeito. Beth, a unificação entre o corpo e a alma não é exclusivo da psicologia analítica. O Jung bebeu na mitologia, bebeu nas religiões comparadas para criar a obra dele. E eu gostaria que você nos contasse, você que é uma profunda conhecedora das religiões orientais, como você percebe a relação entre a psicologia analítica e o taoísmo? Ambos têm essa mesma meta na vida, porque percebem essa dualidade
No caso do taoísmo, é expresso pelaquela dualidade yin e yang, né? Masculino, feminino, pode-se dizer, ação, reação, vai, volta, para dentro, para fora, e eles têm isso, e o Jung percebe também e traz para a sua teoria da psicologia analítica esse movimento que existe e essa meta integrativa de trabalhar para a harmonização e inclusão do inconsciente na consciência. Fazer uma harmonização entre inconsciente e consciente, para evitar justamente esses conflitos. Porque os conflitos fazem a pessoa sofrer, os conflitos deixam a pessoa doente, e aí vai no médico, né? E o médico dá um remedinho, mas ele está dando remedinho para esse sintoma que apareceu, que, na verdade, o sintoma tem uma raiz lá embaixo, na psique oculta. Está aparecendo só o efeito disso por não ter sido percebido, não ter sido ouvido, não ter sido acolhido. A psique consciente não acolhe, não, nada a ver e tal. Tem uma frase que diz que quando a boca cala, o corpo fala. Então, vai aparecer no corpo esse conflito aí que não é acolhido, porque a gente não quer saber de conflito mesmo, a consciência não gosta disso. Você falou que o corpo fala, né, Beth? Mas às vezes o corpo grita, né? E o sintoma muitas vezes vai ser a maneira com que essa contradição acaba vindo à tona e acaba sendo de fato um convite para uma ampliação de consciência, para um confronto, muitas vezes de uma atitude que pode trazer aí outros resultados. Beth, Se você você falou. olhar se você olhar com esse olhar de que percebe já que existem esses contrastes na vida de cada um, e que isso pode ser o sintoma de algum conflito que está havendo, daí você pode dizer, isso aí pode servir como um sinal para eu tomar alguma providência. Sim. Aí a pessoa vai procurar um psicólogo, né? Não vai só no médico tomar remédio para curar o sintoma, ela vai procurar um psicólogo para, junto com esse psicólogo, descobrir o que internamente está causando esse conflito que ela não conseguiu ver ainda, não conseguiu aceitar. E daí vai aparecer através de imagens simbólicas, a psique oculta, ela se expressa por símbolos, Sim, sim. através de símbolos, e os símbolos são sinais que têm infinitas possibilidades de ser ali. Não é um sinal de trânsito, por exemplo, que significa só aquilo para todo mundo. Não, o símbolo ele tem muito mais significados. Aí é o trabalho do terapeuta com a pessoa, o analista ali juntos, irem olhando as imagens, o que mais que aparece, quais sintomas mais estão aparecendo, as questões do dia a dia da vida dela. E a gente Porque já vai abrir aqui para as perguntas, depois com a participação de quem está ao vivo, Beth. E aí a gente vai trazer exemplos, vai ficar mais fácil aqui a gente poder visualizar o que tudo isso Pois significa. é, que pena, porque o tempo está fechando e eu não pude falar sobre a série de movimentos que tem nessa prática, que é feita com o corpo, você faz com o corpo uma série de símbolos que vão ter significado, que vão te ajudar daí a trabalhar a psique através do movimento corporal. Muito interessante E é esse sobre corpo isso. trabalhando junto. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Tá aqui a minha pergunta. A gente vai falar um pouquinho sobre o Qigong dos símbolos. Beth, o Qigong é uma prática chinesa ancestral que combina movimentos corporais, técnicas de respiração, meditação para cultivar, para equilibrar a energia vital. Este é um dos seus principais trabalhos e também temas de estudo. Beth, conte para nós um pouco mais sobre esse trabalho do Qigong dos símbolos que você desenvolve.
o Qigong dos símbolos é uma prática que não foi criada por mim. Eu dou aula disso, né? Aprendi e é uma das práticas que eu também trabalho junto com o corpo, né? Nas aulas de Lian Kun e outras, tem várias. Suen Tzu e vai, enfim. Mas o que acontece? Essa série de imagens foi criada, essa série, pela Maria Lúcia Li, que é uma chinesa, veio para o Brasil pequenininha ainda, e está em São Paulo, vive em São Paulo, e fundou uma escola de ensinamento chinês lá, foi onde eu aprendi várias técnicas, né? Ia para lá para aprender isso e fiz a formação de vários cursos, enfim. Ela criou essa técnica, vamos dizer, fundamentada nessas imagens simbólicas que vão trabalhando o corpo. Então, por exemplo, começa lá com a harmonização do céu e a terra. Tudo isso se faz com o corpo, esse movimento de harmonizar céu e terra, e vai trazendo esse movimento, assim, céu e terra, porque nesses movimentos você faz 3 vezes cada um, bem devagarinho. Tem uma música que é feita para acompanhar, é muito bonito, sabe? É uma arte. Como eu falei, Kung, né? Kung para eles é trabalho e arte. Porque até a arte marcial, a luta é arte. Eles têm sempre essa questão, acho que transcendente, com a questão da arte. Então, é feito esse primeiro movimento, homem, céu, homem, terra. E daí harmonizar céu e terra através do homem, do homem, mulher, né? Agora tem que ser assim. Porque nós, humanos, estamos intermediando essa relação céu e terra. O homem que faz a intermediação entre o céu e a terra. E a gente precisa ter essa noção disso. A gente ter essa noção e trabalhar com esse conteúdo de céu e terra em nós também. Então, quando você faz o movimento, você está internalizando isso também. Harmonizando céu, você como filhos do céu e a terra. Tem abrir os braços e dançar com arco-íris. Esse é outro movimento que você abre. Aqui não aparece muito bem. Mas, enfim, a gente faz isso em pé, com a musiquinha tocando, e faz esse movimento de captar, tá? Os raios do arco-íris com a mão, e daí você traz para o topo da sua cabeça para penetrar todos aqueles raios, que são todas as cores, né, que existem, estão no arco-íris. E daí você traz para cá, recebe com a palma da mão e traz para o topo da tua cabeça para penetrar. E a gente faz isso em pé, numa postura adequada, que fique totalmente reto aqui, né? Para que essa energia ela penetre no teu corpo e continue descendo, como a gente falou, céu e terra. Vai através de nós descendo. Então, por isso, estar nessa posição, assim, sabe? Coluna ereta, o queixo com o olhar na linha do horizonte, porque senão você fica assim ou fica assim. Não, a linha do horizonte, você não tem. Esse é um deles. Depois tem o separar as nuvens do céu, que é outro movimento que a gente faz assim também. Desce, sobe e olha lá para cima, separa as nuvens do céu. Porque nesse movimento, você está abrindo a conexão com o céu para que você se desprenda, se desapegue das conexões aqui e consiga uma elevação para conectar com as alturas, com o céu, com essa amplidão da onde a gente diz que veio, né, do céu. Então, o chinês disse que quando as nuvens se separam no céu, alguém na Terra tem um insight. Isso é uma da sabedoria deles lá. Quando as nuvens se separam no céu, alguém tem um insight na Terra. Então,
O objetivo do movimento é fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos conscientemente, com esse propósito de abrir os braços e separar as nuvens do céu. Remar no meio do lago é outro movimento também interessante. Primeiro tem a questão de ser lago, não é oceano, a diferença entre o oceano e o lago. O lago tem limite, ele é limitado. É água, mas é diferente do oceano, né, que é expandido. O lago não, o lago tem um limite. E você vai remar naquele lago, então você vai pegar o remo e vai fazer isso aqui. Abre, expande e rema. E abre e rema. Porque desse jeito, para a gente ir treinando, a gente tem uma meta. Quando você vai atravessar um lago, você tem a meta de que você quer chegar lá do outro lado. Então, ajudar você na vida, na tua vida, determinar metas, mas com igualdade aqui. É o mesmo tempo que você faz, a mesma força que você usa com o braço direito, você usa com o braço esquerdo. Tá? Porque se você faz assim, vai devagar, o que acontece? Você começa a puxar, o barco vai fazendo assim. Ele começa a girar com muita força para um lado só, esse aqui está mais forte, né? Ele puxa para cá o barco. E aí você não sai do lugar, você fica andando em círculos na vida. De novo, usar, sabe? Da mesma força, o mesmo tempo que você faz, mesma força dos dois. Vai treinando de novo, equilibrando os dois lados. Porque se você vai privilegiar um lado, pronto, já teu barco não vai em frente. Acho que dá para entender isso, né? Não é difícil. E um que eu acho assim, eu vou falar para não me alongar muito, eu vou fechar. São 21 movimentos. Nós vamos fechar com esse aqui, que é colher e contemplar a flor de lótus. Como a gente está falando, né, o segredo da flor de ouro, o livro da alquimia chinesa, a flor de lótus é a flor de ouro na China, é a flor por excelência. Então, a flor de lótus nasce num pântano. O lótus, ela fica assim no lodo, e aí fica aquelas folhas assim, boiando e tal, e de repente você vê que sai uma flor ali, uma lótus ali, outra ali, né? Mas é tudo naquele lodo, que você olha ali e não enxerga o fundo. Então, e essa é a raiz da flor de lótus, está lá nas profundezas, você não vê, está no meio do lodo, você só vê a flor, as folhas e a flor. E daí o que acontece? A gente vai fazer esse movimento de colher e contemplar a flor de lótus. Aí eu estou muito, né? Você colhe e contempla a flor de lótus. Colhe no lago, lá no lodo, e contempla a flor de lótus. Então, você vê que tem tudo assim, o que você faz na esquerda, você faz com a direita. A mesma quantidade de movimento que você faz na mão esquerda, você faz com a direita. De novo, harmonizando os dois lados. E a flor de lótus, por quê? Primeiro, porque só vê a maravilha da flor de lótus, mas a raiz você não vê. Mas a raiz está lá. E para você colher a flor de lótus, que é a flor de ouro por excelência, você tem que entrar no lodo. Como é que você vai colher ela lá da beira? Você tem que entrar, afundar teus pés no lodo para poder colher a flor. E ainda mais, colher e contemplar. É outra lição. Não é só colher. Ah, colhi, pronto, colhi. Não, é colher e contemplar. Cada lado, pro lado de cá, colhi, contemplar. E você faz isso na terapia, no nosso trabalho analítico. Você
consegue, de repente, colher um conteúdo lá do lodo do inconsciente, que está na sombra, porque não está na luz da consciência, não quer dizer que é ruim, mas é tanto que é super produtivo, né? Está lá a flor de lótus nascendo do lodo, mas é escuro e é sombra porque não tem consciência, luz da consciência. Você consegue colher aquilo ali, mas precisa contemplar. Então, você consegue ter um insight ali de alguma coisa que vem, olha, um sinal lá para o teu paciente, seu cliente, você está junto, veja que interessante, faz sentido? Sim, o cliente faz mesmo, a gente falando junto, vamos junto, faz sentido. Ah, então, a gente vamos olhar para isso. Vamos olhar, vamos pegar esse conteúdo aí, vamos... O que mais tem para a gente seguir? É contemplar, não é só... Ah, é bem, tá bom. Tem que se manter com ele. Legal, né? Eu adoro. Eu sou suspeita para falar, viu? Sem dúvida nenhuma, é um trabalho de análise, não é? Vai junto. Corpo, aí corpo e psique trabalhando junto, vivendo de corpo e alma. Porque eu Exato. falei alma enquanto psique, né? E corpo. Que o Jung fala. Uma coisa que se faz repetidas vezes com o corpo, com o lado externo, que o corpo acaba sendo o lado para fora, externo, acaba com o tempo virando uma convicção interna. Repete, repete, externamente acaba virando convicção interna. Perfeito. Beth, esse é um tema muito profundo que é inesgotável poder falar sobre ele. É uma petulância nossa aqui querer em uma hora tentar explicar coisas que se levam uma vida toda Realmente. para compreender, como eu falei, não só na teoria, mas internamente. Esse é o convite do Jung na psicologia profunda, na psicologia analítica. Beth, para fechar a nossa última pergunta aqui, eu gostaria que você falasse também um pouco sobre os símbolos. O Jung escreve que o estudo do homem e dos seus símbolos é efetivamente um estudo da relação do homem com o seu inconsciente. No trabalho científico, o Jung se debruça sobre a temática dos símbolos e dos 18 volumes das obras completas, 5 volumes foram dedicados exclusivamente ao tema dos símbolos. Beth, o Qigong é uma prática ritualística repleta de símbolos. Como o Qigong e os símbolos se relacionam? Nossa última pergunta aqui para fechar o podcast e depois a gente vai abrir para quem está participando ao vivo poder fazer a sua pergunta, mas lembrando que essa parte não vai para o YouTube. Então, o pessoal que está assistindo só no YouTube, fica o convite também para participar das gravações dos podcasts ao vivo e também fazer a sua pergunta. Beth, então fala para nós como esses símbolos e o Qigong se relacionam. Tem mais de 2.000 tipos de Qigong, né? Que é o Qi, a energia, e com o trabalho, arte e trabalho. Existem várias formas e vários trabalhos com o Qi, com energia interna, esse Qi que circula nos meridianos, aqueles meridianos que a gente vai fazer com puntura lá. Tá. Então, vamos dizer, esses tipos de Qigong, um deles é esse que eu conheci em São Paulo com a Maria Lúcia Li, que é a chinesa que está lá em São Paulo divulgando e promovendo o tal das artes corporais chinesas aí. Ela compôs essa série fundamentada nos símbolos. Então, imagens simbólicas. Cada movimento é uma imagem simbólica. Como eu comentei ali, remar no meio do lago, abrir, separar as nuvens do céu, né? O que cada uma dessas imagens significa simbolicamente? Posso falar metaforicamente, né? O que isso significa? E na hora que você está fazendo esse movimento, você está trabalhando este significado. Aquele de dançar com arco-íris, né? Trazer a energia do arco-íris na topa da tua cabeça,
receber na palma da mão e trazer os benefícios do arco-íris, tudo que ele traz nas luzes todas ali, né? Então, todos eles estão, você está trabalhando simbolicamente, corporalmente, introjetando e trabalhando esses símbolos no teu corpo, através do corpo e psique também, na tua psique. É no inteiro, é por inteiro, é corpo e psique. Está fazendo com o corpo e a psique sabendo o significado, a consciência do significado daquilo ali. Para quê? Para quê? Né? E daí isso tudo vai te estimulando, vai te trazendo vida, como a gente falou aí em questão de doenças, como também os sintomas trazem, por exemplo, que você precisa olhar o que aquilo quer dizer. Depressão, que é uma coisa muito comum hoje, né? Por que a pessoa está deprimida? Na verdade, vai tomar remédio antidepressivo, mas daqui a pouco volta, porque não curou a origem da coisa. E na maior parte você vai olhar, a depressão tem muito falta de sentido. A pessoa perde o sentido do que ela está fazendo na vida, para quê? Daí o que o Jung fala, não é tanto o porquê, como o Freud falava, procurar o porquê, a causa das coisas. Ele vai no para quê, a intenção daquilo, para frente. Aquilo está acontecendo para quê? Qual é a intenção desse sintoma está em você? Tem causa, pode ter, mas qual é a intenção? Que se projeta para você ir atrás daquilo e descobrir. Excelente, Beth. É Beth, meu para jeito. fechar, gostaria que você deixasse umas palavras finais de encorajamento para as pessoas que estão buscando uma vida mais plena, uma vida menos dissociada. É trabalhar com a aceitação desses opostos em si, que fazem conflito, permitir que o conflito exista, acolher o conflito, olhar para ele e permitir ver qual é a conclusão que ele vai dar, a terceira posição a partir desses dois. O tércio não dá, sabe? Tentar. Claro que sozinho isso é muito difícil. Por isso, existem profissionais aí da área da psicologia que podem te ajudar nisso. A psicologia analítica é uma que trabalha com essa visão de mundo. Então, vai procurar alguém que te ajude aí junto com você, né, nesse trabalho de que está me incomodando, e geralmente eu vejo lá fora, porque aquela coisa, a psique se projeta para que a gente recolha. Veja o que tem de meu ali. Aí fica rico, aí eu ganho, aí acalma, aí eu integro, aí harmonizo os polos opostos em mim mesmo. Estou harmonizada, calma, paz. Excelente, excelente. A gente vai abrir agora para a rodada de perguntas, lembrando que é só para quem participa ao vivo. Então, né, para quem participa no YouTube, fica aí o convite para estar nas gravações dos podcasts aí e enviar também a sua pergunta. A psique está no corpo e o corpo está na psique. E ao conhecermos mais sobre esses pares de opostos, nós podemos entender o funcionamento psíquico e se harmonizar a partir dessas polaridades. Assim, acessando as imagens arquetípicas que evidenciam esses conflitos, que evidenciam essas polaridades e acessar esse poder dos símbolos ao integrá-los na consciência. Quais opostos você tem confrontado em você mesmo? Deixa aqui nos comentários e fica esse convite para que você possa também ampliar essa busca, essa jornada com profissionais, com psicólogos que estão aí aptos para orientar esse caminho. Beth, eu agradeço você já por ter aceitado esse convite. Sei que o tempo é pequeno, perto de tanta coisa que a gente pode falar, mas a gente vai falar agora aqui um pouquinho mais. Então, pessoal, já vai ligando as câmeras que a Beth também vai poder aí responder as perguntas de quem está participando ao vivo. Então, se você me acompanha no YouTube, eu me despeço por aqui e até o nosso próximo podcast A Casa.